Olá, depois de um bom tempo estamos voltando, falando um pouco sobre astrologia. Estava um pouco afastado devido a estudos e tudo mais, né, que tinha ocupado bastante tempo, mas agora vou tentar, na medida do possível, retomar os conteúdos sobre astrologia no canal. Bom, hoje nós vamos falar de Sagitário, né? Sagitário, o arqueiro, ele representa o fogo mutável. Em termos de inconsciente coletivo, quando o arquétipo ele foi criado como tendo referência o início do inverno, vou dizer assim, o final, na verdade, né? O final do verão, começo do inverno, lá no hemisfério norte. Então, ele representa o período em que as comunidades elas tinham que se deslocar para a busca de alimento, e normalmente a busca da caça. Então, Sagitário, o arqueiro, ele representa esse deslocamento, né, em busca do novo. Então, a busca de novos horizontes. Então, a regência de Sagitário é Júpiter, né, que é o grande benéfico. Ele é o regente dele representa sempre a expansão, então o próprio signo em si representa esse movimento de expansão, mas uma expansão dentro de um conceito de mutabilidade, então o que significa também que ele é um signo que está ligado à comunicação e ao aprendizado. Então ele tenta expandir o conhecimento, ele é o oposto ou complementar, né, do signo de Gêmeos, onde Gêmeos ele faz o aprendizado em relação àquilo que está na sua vizinhança, aquilo que está próximo. Já Sagitário vai buscar o distante, o estrangeiro, o diferente, o exótico. Então, o Sagitário, ele, vamos dizer assim, ele representa isso. Então, o próprio arquétipo, né, você tem ali na figura do arquétipo, na figura do arqueiro, o centauro. Então, o Sagitário ele tem esse lado. Ele tem a base em cima do animal, em cima do instintivo. Ele tem a figura humana, e essa figura humana está empunhando um arco e uma flecha, tirando para a sua flecha para o infinito. Então o Sagitário representa esse movimento de vir do animal, passando pelo humano e atingindo o inatingível, que seria a filosofia e o conhecimento. Então ele representa toda essa movimentação, né, entre o humano e isso que partiu, né, da base do instinto até atingir a alta filosofia. Então o Sagitário ele tem essa representação, ele é o detrimento de Mercúrio. Então Mercúrio, quando ele transita no signo de Sagitário, ele fica bastante debilitado, porque Mercúrio ele tem algumas características que estão presentes tanto no signo de Gêmeos como no signo de Virgem, que são contraditórios em relação ao signo de Sagitário. Então, por exemplo, no caso de Gêmeos, né? Gêmeos, como ele está muito mais preocupado no conhecimento em termos superficiais, isso não vai muito de acordo com a natureza de Sagitário, que está atrás de uma coisa mais profunda, mais elevada. E em termos em relação à contradição, né, porque no caso Sagitário seria uma quadratura em relação à Virgem, que também seria uma situação de tensão, não de uma tensão tão evidente como acontece com Gêmeos, mas é uma tensão aonde Virgem está preocupado com os detalhes e com a discriminação, e já Sagitário ele já está preocupado numa visão mais ampla, né, numa coisa mais ampla, e não está tão preocupado assim com discriminar as coisas apenas entre certo e errado, como é típico do signo de Virgem. Bom, em termos de qualidades e defeitos que nós podemos dizer sobre Sagitário, né? Então vamos começar pelo lado mais cômodo, né? Que é a parte das qualidades, a parte luminosa do signo. Então ele tem a franqueza, então é um signo muito franco, que tem muitas vezes tendência até a acabar, e essa qualidade de Sagitário às vezes acaba se tornando defeito, dependendo com quem está lidando com essa parte de Sagitário. Eu considero isso como algo positivo, né? A franqueza, apesar que muitas vezes quem tem Sagitário forte no mapa precisa trabalhar essa questão da franqueza, que muitas vezes acaba ferindo as pessoas à sua volta. Ele é um signo arrojado, é um signo atirado, via de regra, portanto aventureiro, que não costuma se prender à rotina, não gosta de rotina, tem um lado filosófico muito grande, e isso dependendo de como é que Sagitário
vive a sua natureza, né? Ele pode ter um lado bastante filosófico, ou também ele pode também manifestar um lado assim muito esportista, muito querer percorrer trilhas, conhecer coisas novas e tudo mais. É um signo de natureza otimista por excelência. Um sagitariano só não vai demonstrar seu otimismo se ele tiver outras coisas no mapa tensionando ou aspectando para que ele não demonstre esse otimismo. Em termos do lado sombrio, o que é que Sagitário tem de mais negativo que ele pode vir oferecer? E é muito bom quem tem Sagitário forte no mapa estar se avaliando e verificando se ele está transitando por esse campo, que é o fanatismo. Sagitariano mal vivido, ele costuma manifestar essa questão do fanatismo e, por consequência, uma intolerância. Fanatismo religioso é uma das formas que isso pode se manifestar, mas pode ser outros tipos de fanatismo também. Brutalidade, que é esse lado animal, né, o lado que é representado no centauro, que seria aquele lado animal do centauro, a brutalidade. Uma sensualidade que, dependendo como ela é vivida, ela pode se tornar sombria ou não, né? Porque o fato de ser sensual em si, esse não é o problema, mas é como que é vivida essa sensualidade, né? Essa brutalidade do sagitariano, um detalhe importante, que é bom estar se comentando, é que muitas vezes ele é disfarçado por meio de um idealismo. Então é aquele tipo de pessoa que vai matar por causa de religião, vai matar por causa de política, que vai matar até mesmo por causa de um time de futebol. Então ele vai criar um ideal e ele vai manifestar todo o seu instinto animal disfarçado de idealismo. É quando a figura do cavalo e do homem se mistura de um modo não muito sadio dentro do arquétipo do Sagitário. Eles costumam ser bastante, quando negativos, né, invasivos, não respeitar o espaço do outro, porque isso é uma característica jupiteriana, né, a quebra do limite. Então essas são as principais características do Sagitário, que a gente poderia estar marcando, né? É um signo, como todos eles, que tem o seu lado bom e o seu lado negativo, e ele, em termos de mutabilidade, ele está dentro do contexto dos outros signos mutáveis, que seriam peixes. Peixes tem bastante coisas em comum em Sagitário, né? Com Sagitário, apesar de formar quadratura, né? O signo de Gêmeos e de Virgem que nós falamos, né? E em termos de... Então seria as quadraturas, seria muitas vezes quando o relacionamento exige um esforço maior para você chegar no acordo, né? E você tem os trígonos formados por Sagitário, que são signos de fogo. Então Sagitário forma trígono com Leão e com Áries, que são signos de fogo. Então, pela sua natureza ígnea, então o Sagitário é um signo entusiasmado, é um signo intuitivo, e é um signo que busca o conhecimento, né? Que tem essa coisa de buscar o conhecimento. E diante de todos esses pontos que a gente tem para falar, né? Então seria basicamente isso que a gente tem para dizer sobre Sagitário. Então, até mais, espero que eu consiga dar sequência aos outros signos que faltam, né? Estamos no 9º signo, está faltando ainda a gente falar de Capricórnio, Aquário e Peixes. Daí a gente consegue finalmente fechar a descrição dos 12 signos. Então, até mais, grande abraço.